Bom dia, Alan. Tudo bem? Beleza. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pessoal, a gente vai comentar aí a aula 3 da apostila de vocês, tá? Vírus. Vamos começar hoje a falar sobre os amiguinhos que nós temos aí ao longo da nossa existência, que são os vírus, né? Que hoje são bastante aí discutidos aí por causa da questão da Covid. E nós vamos falar de vírus e também nós vamos abordar o assunto pertinente a doenças virais, tá? Deixa eu falar um negocinho para vocês aqui rápido também, com relação a essa questão. Normalmente, quando a gente dá duas aulas assim, a gente já chegou a fazer isso no início do ano, em vez de eu der, como é que chama, aquele intervalinho de vocês lá, vocês não têm intervalo, mas eu termino a aula, né, o valor do intervalo de você, eu termino mais cedo a aula, lá para as 10h10, mais ou menos, aí eu já termino a aula de vocês, tá? A gente vai direto, vocês não têm aquele intervalo das 9h30 às 10 para as 10, né? Das 9h30 às 9h50, a gente vai direto, para não parar. Aí, em vez de você dar a aula terminar por volta das 10h30, 10h40, a aula vai terminar lá para as 10h10, no máximo 10h10. Aí eu libero vocês, vocês têm um intervalo, tá? Depois das duas aulas. Fica mais fácil assim, para não ter que ficar parando, gravação, aquela coisa toda, depois começar outra, não justifica. Bom, pessoal, é o seguinte, primeiro, vírus é aquilo que nós já discutimos com vocês lá no início do ano, desse ano mesmo. Nós falamos qual é o conceito que nós temos aí para vírus, né? Aquela discussão, aquela briga que há dentro da biologia moderna, tá? Sobre se vírus é ou não um ser vivo. Então, um grande problema, grande discussão que nós temos hoje diz respeito a essa palavrinha aqui, né? Autopoéticos, tá? Então, o que seria essa capacidade de autopoese nas células, né? O que seria essa capacidade? Essa capacidade é a capacidade que a célula tem, tá? De crescer, multiplicar-se e de dividir-se, tá? Então, a grande questão é o seguinte: os vírus, ele tem essa prerrogativa da autopoese, eles têm essa prerrogativa de crescer, multiplicar e dividir-se de forma autônoma. Então, essa é a discussão que começa na biologia, tá? Então, você fala assim, mas eles não têm essa condição autônoma, e de fato não tem. Tanto que a expressão que a gente usa para vírus significa algo venenoso, né? Vírus significa algo peçonhento, vírus significa algo que não faz bem à saúde, uma toxina, vamos chamar assim. Então, é o seguinte, esse vírus, se ele está estagnado na natureza, ele está parado sem hospedar nenhuma célula, ele é um ser inerte, tá? Então, como ser inerte, como uma partícula parada lá, inerte, ele não é um ser vivo, se ele não estiver no interior de uma célula. Agora, a partir do momento que é oferecido ao vírus a capacidade de estar dentro de uma célula, então, a partir desse momento, você tem um ser que ganha a capacidade de crescer, desenvolver e se multiplicar. Então, ele ganha o que nós chamamos de autopoese. São seres autopoéticos. Só que tem um problema. Eles precisam de uma célula para a sua existência. Se eles precisam de uma célula para a sua existência, no mínimo que nós esperávamos de um vírus, ou que nós esperamos de um vírus, é que ele esteja, por exemplo, no interior de um ser procariótico. Ele seja no interior de uma bactéria, tá, que é um ser unicelular, ou até mesmo no interior de uma arqueia. Só que, qual que é a grande discussão? Como ele consegue somente realizar os processos
de multiplicação dentro de uma célula viva, ele é um parasita. Então, isso já é uma característica dos vírus, né? Ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa estar dentro da célula para ele conseguir crescer e se multiplicar. Aí, esse conceito dele ser um parasita intracelular, ele vai de encontro, ou ele é antagônico, ou ele representa uma espécie de uma antítese com relação à biologia clássica. O que a biologia clássica diz? A biologia clássica diz o seguinte, que todos os seres vivos, é o primeiro ponto prioritário da biologia clássica, todos os seres vivos são formados por pelo menos uma célula. Então, para ser um ser vivo, segundo a biologia clássica, você tem que ser pelo menos um ser que nós chamamos de ser unicelular. Então, quer dizer que eu preciso de ter pelo menos uma célula. Preciso. E o vírus não tem nenhuma. Né? Não tem. Ele precisa de uma célula para ele parasitar, para ele entrar, para ele conseguir se multiplicar. Mas, num conceito mais abrangente, como ele tem essa capacidade de multiplicação, aí eles começaram também a dizer assim, será que não é muito rigoroso a gente exigir de um ser tão simples como os vírus, ou até mesmo as partículas que a gente vai ver também, que vem antes dele, não é muito exigente exigir dessas partículas ou desses seres essa capacidade de por vida própria, conseguir crescer e multiplicar sem uma célula? Aí começou a discussão. Aí hoje, aqui até vai mencionar essa questão, muitos entendem, tá? Aqui vai falar de alguns cientistas que vão falar sobre essa situação aí, tá? Como esse John Maynard aqui, Smith, ele entende, ele faleceu em 2004, ou ele já entendia, que os vírus deveriam ser classificados num domínio próprio, como seres vivos, tá? Exatamente porque, ainda que seja dentro de uma célula hospedeira, mas eles conseguem se multiplicar e se reproduzir. Então, esses conceitos científicos mais contemporâneos enxergam que vírus são seres vivos, apesar de não ter células. São seres acelulares. São duas palavrinhas que você deve guardar bem aqui, ó, na sua apostila aí, colocar no cantinho da sua apostila aí, escrever no cantinho aí, tá? São seres acelulares e parasitas obrigatórios. Aí a terceira palavrinha seria essa aqui, ó, autopoéticos. Ou seja, a partir do momento que ele está parasitando uma célula, ele tem a capacidade de se reproduzir dentro dessa célula, tá? Então, independente desse conceito, se para ser vivo tem que ter célula ou não tem, né, se tem que estar dentro de uma célula para se multiplicar ou não, independente desse tipo de conceito, alguns entendem sim que eles são seres vivos. E são cientistas de renome, não são cientistas, né, qualquer Zé Ninguém, não. Eles são cientistas de renome mesmo, tá? E outra coisa também que potencializa essa informação do fato deles serem considerados seres vivos. Olha só, eles apresentam, tá, capacidade de replicação do DNA, que ele pode ter, que é o material genético do vírus, né? Ele pode ter um DNA, ele pode ter um RNA, em alguns casos, ele pode ter os dois, tanto o DNA quanto o RNA, que foram descobertos agora recentemente, alguns vírus que têm os dois, tá? Então, é interessante que quando ele tem DNA, nós chamamos de adenovírus. Quando ele tem RNA, a gente vai aprender ao longo dessas aulas, que nós chamamos de retrovírus, tá? A gente vai ver a diferença, por que os retrovírus têm mais capacidade de mutação do que os adenovírus, tá? Por que E quando tem RNA e DNA, então ele tem uma característica incomum para os vírus. Ele tem os dois materiais genéticos, embora hoje há uma discussão que o RNA ele fica só na superfície da cápsula que ele tem, que é o capsídeo, tá? Depois logo desaparece, aí isso assume uma forma interna de DNA, mas de qualquer forma apresenta os dois ao longo de
determinado período vital. Então, olha, eles têm a capacidade de multiplicar o DNA ou o RNA, tá? Eles têm a capacidade de desenvolver mutações, assim como acontece com bactérias, que são seres protopistas, que têm alta capacidade de desenvolver mutações ao longo da sua existência, até para garantir mutações espontâneas, para garantir maior resistência, tá, aos indivíduos que eles venham simultaneamente aí hospedar-se nesses indivíduos, tá? Eles têm a capacidade aí de grande variabilidade genética, tá? Então eles têm essa capacidade, Zé? Tem variabilidade genética. Então eles conseguem, tanto que vocês estão observando hoje, que a grande discussão, quando nós estamos falando do coronavírus, SARS-CoV-2, a grande discussão é essa capacidade dele aí de sofrer mutações, formar novas variantes, tá? E futuramente outras variantes que vão necessitar de outras vacinas ou modificações nessas vacinas que nós temos até então. Então, uma característica deles. Então, sofre variabilidade e sofre seleção natural, tá? Os mais fortes sobrevivem. Então, o que acontece? Todos esses pré-requisitos, segundo esses autores contemporâneos, eles compreendem seres vivos, ou seja, seres que têm capacidade, seres celulares, são pré-requisitos que os vírus têm, que os seres vivos também têm. Então, essa outra linha aí dos cientistas entendem que simplesmente você definir um ser por ser vivo ou não, pelo fato dele ser parasita ou não, pelo fato dele ter ou não célula, isso não seria o ideal, tá? E já há algum tempo a biologia já fez essa proposta, alguns cientistas já propuseram isso, você ter um grande domínio dos vírus, dos seres acelulares, tá? Até então a gente tem o domínio bactéria, o domínio arqueia, e tem o domínio que nós chamamos de domínio eucário. Os dois primeiros de células procarióticas e o outro de célula eucariótica, mas são domínios de indivíduos que possuem células. Nós não temos ainda um domínio de indivíduos que são acelulares, que não têm célula, que tem uma cápsula e que tem um material genético no centro, que é o caso dos vírus, tá? Então, essa discussão, ela persiste, e essa discussão é longa na biologia. Não sei se ela vai ter um desfecho favorável num ou no outro lado, com o passar dos anos, mas uma coisa é certa, tá? Uma coisa é certa. Os vírus, eles estão presentes na nossa vida, eles podem mudar o destino da humanidade, nós estamos vendo isso, um vírus com baixa letalidade até, uma letalidade de 2,6% a 3%, que é o caso do vírus, do coronavírus, tá? Mas que pode parar o mundo e pode provocar muitas mortes, mesmo com baixa letalidade. Agora eu peço para vocês imaginar uma situação. Um vírus como o coronavírus, que é um vírus que tem a coroa, né? Um pouquinho diferente dos adenovírus, dos retrovírus, eu peço para você parar e pensar um detalhe comigo. O que é que eu tenho que pensar? O coronavírus ele tem 2,6 a 3% de letalidade. Quer dizer que 97% das pessoas que se contaminam com o vírus tendem a superar a doença e não vir a óbito. Mesmo com essa letalidade mais baixa, nós temos próximo de 300 mil óbitos no Brasil. Estamos chegando próximo a 300 mil óbitos no Brasil. Agora, imagine uma situação quando você pega o vírus do ebola, por exemplo. De vez em quando ele tem alguns surtos lá na região do norte, principalmente no norte da África, tá? O vírus do ebola, ele tem uma taxa de mortalidade de 90%. Imagina um vírus desse tipo, ele se espalhando para a humanidade, uma pandemia de ebola, por exemplo. Imagina que situação. Nós vemos todos esses problemas que nós estamos enfrentando atualmente com um vírus que tem de 2,6% a 3%. Imagina um vírus com 90% de letalidade, hein? Que situação. Ainda assim, o ebola, ele tem um tratamento, tem um retroviral que é usado hoje com eficácia no tratamento, que a Anvisa liberou semana passada para ele ser utilizado em pacientes graves de Covid aqui no Brasil, tá? Principalmente pacientes que ficam com alguma sequela respiratória, que tem pneumonia ou algo do gênero, que é aquela medicação que a gente chama de Remdesivir, aquela medicação, não sei se você viu aí na imprensa, mas
Esse remdesivir, ele é utilizado, na verdade, para o tratamento do ebola. O ebola, para você ter uma noção, é uma doença viral que evolui rapidamente, em pouco mais de 3 dias, você está pondo sangue pelo nariz, pelo ouvido, pelos olhos, pela boca, tá? E você morre de hemorragia interna. Muito complicada a doença. Então, veja só como é que esses amiguinhos vírus aqui, embora eles sejam seres microscópicos, você não enxergue, como que eles são problemáticos hoje no mundo, de uma forma geral. Então, outra coisa que você não pode esquecer, que eles são, então, parasitas, que eu falei no início da aula, parasitas intracelulares obrigatórios, tá? Aí, dentro dessa situação aí, há uma pergunta que durante muitos anos foi feita na biologia. O pessoal perguntava assim, ó, os vírus surgiram antes ou os vírus surgiram depois da célula já estar pronta, por exemplo, de uma bactéria já estar pronta? Aí, há 20 anos atrás, era unânime uma única resposta. O pessoal falava assim, bom, para ter vírus, tinha que ter célula, para eles parasitar. Então, os vírus surgiram depois das bactérias, que eram seres procarióticos, né, do domínio bactério. E essa colocação foi aceita, e até hoje, por muitos, é ainda aceita, tá, pela comunidade científica. Então, os vírus teriam surgido depois dos seres celulares. Mas aí, pesquisas recentes da NASA mostraram e dão conta que alguns cientistas conseguiram catalogar e comprovar que os vírus, eles podem ter surgido antes das células, antes das bactérias, inclusive. Talvez tenham sido os primeiros seres mais primitivos a surgir no planeta. Só que é um problema. Qual que é o problema? O problema é que quando eles surgiram, simplesmente eles não tinham capacidade de se reproduzir nem se multiplicar. Eles surgiram como partículas, venenos inertes na atmosfera, no interior, tá? Em algumas situações no interior de geleiras, de vulcões, etc. Tal. Mas, como ele não tinha capacidade, ficava lá paradinho. Aí, nessa teoria nova da NASA, de cientistas da NASA, aí eles começaram a analisar o seguinte, bom, a partir do momento que houve o surgimento da vida, a partir de bactérias, de arqueias, etc. Tal, os vírus ganharam essa condição de serem parasitas intracelulares obrigatórios. Não significa que eles não existiam anteriormente, tá? Podiam existir como partículas inertes. Então, mais uma briga que há na biologia hoje com relação a essa questão do vírus. Mas ninguém discute que ele é um parasita intracelular obrigatório. Bom, como é um vírus, né? Como é um vírus? Aí você vai olhar aí na sua apostila, você vai mudar aí para a próxima página. Você vai ter aqui, ó, um detalhe interessante, um detalhe legal. Quais são algumas características que eu já mencionei para vocês de um vírus? Uma coisa que é fundamental no vírus é que ele tem material genético próprio. Mais uma vez, reforçando aquilo que eu acabei de falar ali atrás. Se ele tem material genético próprio, tá? Ele tem, então, uma condição de se multiplicar, simples assim. Mas você fala, Zé, mas você falou, por exemplo, que tem vírus que tem só RNA, não tem o DNA. Como é que ele se multiplica sem o DNA? Ele não tem o DNA quando ele está fora do organismo, do hospedeiro. Vou citar para vocês um tipo de vírus que a gente vai estudar sobre doenças virais. Por exemplo, o vírus HIV. O vírus que desencadeia a síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como AIDS. O que acontece com esse vírus? Muito simples. Acontece algo bastante legal. Quando esse vírus ele é formado por um RNA, como material genético. Quando ele penetra, cai no nosso sangue, ele vai penetrar células do nosso sistema imunitário. A principal célula que ele penetra é aquela célula que a gente chama de general da divisão. Ou seja, é o general que comanda os soldadinhos que comanda o seu sistema imunitário.
Então, ele vai direto na célula que nós chamamos de CD4 ou linfócito T4. Ele penetra a célula do linfócito, onde fabrica parte do seu sistema imunitário, e ao penetrar essa célula do linfócito, o RNA viral, ele desce para o interior do linfócito, que é a célula que ele está parasitando, e aí ele libera uma enzima. E essa enzima é a transcriptase reversa, que a gente vai estudar lá na frente. Ao liberar essa enzima, ele consegue converter o material, que é o RNA viral, em DNA viral. Então, dentro da célula, mesmo que um vírus inerte, ele tenha como material genético o RNA, ele consegue fabricar o DNA dentro da célula hospedeira, o DNA viral. Aí, esse DNA viral funde-se ao DNA da célula hospedeira, normalmente no núcleo da célula, tá? Ou até mesmo, ele pode ser uma célula bacteriana, nesse caso não tem núcleo, o componente dele está no citosol. Aí, como ele se fundiu, você vai ter ali, então, um DNA viral comandando aquela célula, produzindo vírus, multiplicando, replicando, tá? Então, controlando o metabolismo daquela célula. É o que acontece conosco quando você pega uma doença viral. Se ele for DNA, o vírus de DNA, é mais fácil. E aí você tem um adenovírus, e normalmente os adenovírus, eles são mais fáceis até para responder à vacinação. Ele não tem muitas características mutantes como os retrovírus, tá? Então, quando você pega um vírus de DNA, você pega uma gripe, por exemplo. Uma gripe, alguns tipos, você tem vírus de DNA, e alguns tipos você tem retrovírus. Os piores tipos que nós somos vacinados são por retrovírus, tanto que todo ano você tem que tomar vacina de novo, porque houve uma modificação desse vírus, tá? Agora, você pega, por exemplo, uma doença como o sarampo, tá? Você pega uma catapora, todo mundo acho que já teve catapora aí. Normalmente, o vírus da catapora é um vírus que sofre pouca mutação. Então, qual que é a diferença? Normalmente é um vírus de DNA. Qual que é a diferença? Quando você sofre a imunização uma vez, normalmente vai ser suficiente para a vida toda. Porque ele não tem variantes assim significativas que estão se transformando e você vai precisar daqui a um período tomar outra vacina dele. Não. Agora, vírus que sofrem bastante mutações, que normalmente são os retrovírus, aí você tem que sistematicamente, esse da Covid vai ser um, nós estamos no primeiro processo de vacinação do contra o coronavírus, mas não quer dizer que o ano que vem, ou talvez até antes disso, a gente não sabe até o período que vai suportar essa imunização, quando que nós vamos ter que passar para uma segunda imunização, tá? Talvez já no ano que vem, nós teremos que vacinar, e todo ano vai ser isso, igualzinho nós vacinamos para a gripe, depois que conseguir, de fato, controlar a doença. Aí, todo ano nós precisamos ser imunizados. Por que que isso acontece, então? Algumas doenças, o vírus, tá? Ele tem menor capacidade de mutação, de replicação em cepas diferentes. Então, nesse caso, tomei a vacina da febre amarela, você toma uma vez só. Não precisa tomar de novo, tá? Agora, tem outros casos que o vírus, ele tem a capacidade de sofrer várias mutações, que é o caso, por exemplo, do coronavírus, tá? Então, toda infecção viral, ela começa com a invasão do vírus, tá? Que vai alterar diretamente o sistema de reprodução da célula e vai alterar diretamente o próprio metabolismo dessa célula, tá? Que pode ou não levar à morte dessa célula. Então, o que que acontece? Por exemplo, você está com suspeita de Covid. O que que você tem que observar? Você tem que observar, por exemplo, a pessoa que você teve contato 2 dias antes, supostamente essa pessoa tinha Covid, é interessante, até 2 dias antes, tá, dessa pessoa manifestar a doença, você pode ter contraído, não significa que tenha contraído essa doença. Se você contraiu essa doença, a partir do momento que você começa a ter os sintomas, você pode fazer o teste para ver se você tem, por exemplo, a toxina da doença, aí você vai ter a toxina aqui já no nariz, tá? Ou se você tem anticorpos da doença no sangue,
Então, você tem aquele teste que faz com cotonete, que é o swab nasal, que vai ver se você tem a toxina viral, ou se 3 dias depois começaram a aparecer os sintomas, aí você faz examezinho de sangue, tá? O PCR, que você coloca a gotinha lá, tal, para ver se dá positivo ou negativo, para você ver se você tem anticorpos da doença, tá? Se você já está desenvolvendo anticorpos. Aí, dessa forma, você descobre se você tem ou se você já teve também. Se você tem anticorpos, pode dizer que agora você não tem nada mais, mas que você já foi contaminado pela doença. Agora, como no caso da Covid? Como que esses vírus são, Zé? Eles podem ter aqui estruturas poliédricas, eles podem ter estruturas helicoidais, eles podem ter estruturas esféricas e podem ter uma estrutura aqui, ó, bastante complexa, que parece aqui uma espécie de uma cápsula, de uma navinha mesmo, que se prepara para entrar na sua célula, tá? Então, um detalhe, ó, Zé, aquilo que você disse agora há pouco sobre os vírus fora da nossa célula, que são partículas inertes, toda vez que isso acontece, nós chamamos essas partículas inertes aqui de vírions, tá? Que são partículas que estão do lado de fora, que a princípio não tem ainda uma característica de virulência, de provocar doença, exceto se ela entrar na sua célula. Por isso que tudo a briga de você passar, lavar a mão com sabão, ou você passar álcool gel na mão, né, evitar o distanciamento, aliás, fazer o distanciamento social, evitar estar próximo das pessoas, muito próximos, para você não aspirar partículas que essa pessoa libera no ar, e entre essas partículas que saem muitas vezes junto com a saliva, quando nós estamos conversando, etc., tal, elas podem estar contaminadas com vírus, e facilmente eles entram no seu sistema respiratório. Por isso também o uso da máscara. A máscara tem um detalhe interessante, pesquisas, centros americanos lá, o FDA, né, que é o que regula a medicação ou as medicações nos Estados Unidos, eles lançaram uma pesquisa recente, em fevereiro agora, dizendo o seguinte, que se você tiver uma máscara, estiver conversando com um indivíduo que você está de máscara, conversando com outro indivíduo de máscara, tá? Com uma máscara, eles disseram que a gente tem em torno de 40% de proteção com relação à aspiração do vírus que eventualmente o outro indivíduo ele possa colocar no ar ou que você possa colocar no ar. Aí eles fizeram uma outra pesquisa usando 2 máscaras. Se você usar 2 máscaras, segundo o FDA, a proteção quando você está conversando com uma pessoa, tá? E as 2 pessoas estiverem com 2 máscaras, a proteção chega a 92% de queda no contágio, tá? Em doenças como a Covid, usando 2 máscaras. Aí você fala, bom, Zé, é difícil, né? O pessoal não gosta de usar nenhuma, né? O pessoal é meio doido, né? Mas esse é um dado, tá? A partir de pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos. Então, eu acho assim, pessoas que têm alta propensão, precisa sair alguma coisa emergencial, precisa fazer alguma coisa, põe 2 máscaras que é melhor, né? Use as 2 máscaras, tem alguma problema de saúde, muito embora agora, nessa nova vertente 2021 aí, que está atingindo o povo aí, essa vertente ela é muito mais agressiva do que a anterior, né? Então agora não está tendo muito aquela questão, é velhinho que pega, etc, tal. Você tem várias pessoas sendo contaminadas aí, de diferentes faixas etárias, de 20 a 40 anos, e pessoas entubadas, aumentou muito o infarto de pessoas jovens, tá? Mas muito por conta da infecção do vírus do que por qualquer outra coisa. Mas como que é formado, então? Então, esse vírion, ele está para o lado de fora, inerte. Mas a partir que esse vírion, tá? Ele começa, então, tem a capacidade de se reproduzir, ele torna-se, então, o que nós chamamos de uma partícula viral. E como é que é formado o vírus? Então, aqui para você enxergar o vírus, olha só que legal. Esse vírus, primeiro ele tem, aqui dentro, ó, ele tem uma cápsula, e essa cápsula normalmente, tá vendo essa estrutura aqui meio roxinha?
ela é uma estrutura proteica que protege o material genético do vírus, tá? Então, serve como uma proteção inicial mais específica para o material genético do vírus, tá? Agora, aqui dentro fica o material genético do vírus. Aqui dá para você ver claramente esse material genético, tá? Que, como eu disse, pode ser tanto o DNA quanto o RNA, tá? Ou, em alguns casos, os dois, que é o caso do... Foi descoberto aí um tipo de herpes que apresentava o RNA mais focado na cápsula e o DNA mais internamente, mas que apresentava os dois materiais genéticos simultaneamente, tá? E depois, na parte mais externa, ó, ele tem uma outra proteção, um outro envelope, que envolve aqui estruturas, ele pode ter, nem sempre tem, que envolve estruturas formadas a partir de carboidratos e estruturas formadas a partir, carboidratos, lembrando que são os açúcares, né, de gorduras, que são os lipídios, tá? Então, esses vírus mais desenvolvidos, eles apresentam material genético, apresentam esse capsídeo, que é esse envelope que protege, tá, o material genético, também conhecido muitas vezes como nucleocapsídeo, e apresenta o envelope exterior, formado por açúcares e gorduras, por carboidratos e lipídios, que oferece uma proteção maior do vírus. E aqui, ó, não sei se vocês têm acompanhado em noticiário, mas aqui você tem as espículas, que a gente chama aqui de espinhos no inglês, a gente chama da proteína spike, tá? Nesse envelope, no caso, por exemplo, do coronavírus. Essa proteína aqui, ó, que ela vai fundir-se à célula humana e vai penetrar a partir da fusão dessa proteína na célula humana, tá? E são essas proteínas aqui que às vezes sofrem variações, formando então as novas cepas virais, tá? Aí ele vai falar um pouquinho aqui sobre o material genético do vírus, que a gente vai falar aqui, conhecido como, quando eu pego uma parte, tá, do DNA, como é que nós vamos chamar essa parte do DNA? Você vai estudar muito isso também esse ano, com a Lenise, que vai passar para vocês a parte de, que a gente passou no ano passado, parte de citologia. Só que o ano passado foi bem resumidinho, né? Agora vocês aprofundam mais. Então, o que acontece? Nesse caso aí, quando você pega um fragmento de DNA, você tem o genoma, ou você tem os genes, tá? Ou você tem o gene, tá? O que é esses genes? O gene é aquilo que compreende uma fita, ou um pedaço da fita de DNA, que está ali as características hereditárias e as características do vírus. Então, quando você compara, por exemplo, tá? Mas quando eu comparo aqui, os vírus têm poucos genes, por que ele tem poucos genes? Porque nós temos aí um material extremamente primitivo, tá? Temos um material muito primitivo. Se você comparar, por exemplo, o genoma humano tem cerca de 30 a 40 mil genes, o bacteriano tem em torno de 4 mil, tá? O vírus da varíola, por exemplo, a gente dá uma informação aqui que tem apenas 200 genes. Mas é óbvio, é uma estrutura muito simples, não tem nenhuma célula sequer formada. Isso aí era de se esperar. Mas embora o HIV aqui, ó, e o vírus do sarampo tem menos de 10, pra você ter noção. Então, assim, aquilo que a gente fala para vocês, o vírus da AIDS, fora do teu corpo, como partícula inerte, ele é muito vagabundo, ele é muito simplesinho, tá? Ele dura em torno de 8 segundos, praticamente ele morre, ele fica fora do organismo parasita, depois que ele se infectou, tô falando pessoas que tirou o sangue, tá com o vírus no sangue já ativo, tá? Ele morre em menos de 8 segundos. Então, fora do corpo ele não sobrevive. Agora, dentro do corpo ele faz um estrago tremendo, tá? Um estrago tremendo. E nós sabemos que o RNA, ele está muito relacionado aqui, ó, a questão da produção de proteínas.
produção de proteínas virais. E essas proteínas virais estão diretamente relacionadas à fabricação do envelope que protege o vírus, tá? Que é um envelope proteico, que vai proteger o vírus, etc. Tal. E sem contar, aquilo que eu disse agora há pouco, que esse RNA aqui, ó, ele pode ser convertido em DNA viral. E ao ser convertido em DNA viral, o que vai acontecer? Esse DNA viral dentro da célula vai fundir-se ao DNA da célula. Então, no caso, por exemplo, da AIDS, onde você tinha o linfócito como um centro de defesa, você passa a ter uma fábrica de vírus, tá? Zé, mas os vírus, eles são característicos apenas em animais, ou nós temos também aqui vírus em vegetais? Deixa eu voltar aqui, ó. Eu pulei aqui. Nós vamos ter também vírus em vegetais, mas antes de falar dos vírus em vegetais, vamos entender aqui como é que funciona os vírus em É, animais. Oi, pois não. você disse que o vírus da HIV tem menos de 10, então por ele ter poucos genes, não seria mais fácil de estudar ele e tal? Esse que é o grande problema, né? Ele tem pouco, mas o pouco que ele tem, a grande dificuldade que ao longo dos 40 anos que a ciência tem tentado arrumar um antídoto para o HIV, e até conseguiu, né? Conseguiu uma medicação, não conseguiu uma vacina, na verdade, mas conseguiu uma medicação que é um retroviral. A grande dificuldade dele é o problema de mutação. Então, você tem hoje no mundo 5 tipos de variantes mutantes de HIV. Então, você tem o HIV-1 até o HIV-5. O que isso significa? Significa que, por exemplo, uma pessoa pode ter, aqui no Brasil, normalmente as pessoas que têm AIDS têm o HIV-1 ou 2, tá? Aí a pessoa, por exemplo, fala assim, eu já tenho HIV-1, não tem perigo mais de eu adquirir outro tipo de HIV, eu já estou tratando dele. Mas acontece se ela tiver relação ou tiver contato com sangue de uma outra pessoa que tem, por exemplo, o HIV-2, ela passa a se contaminar com 2 tipos de HIV no mesmo corpo. Então, assim, embora o fato de ter poucos genes, não significa que esse poucos genes que ele tenha não seja genes extremamente complexos para a ciência desenvolver, por exemplo, um processo de imunização, tá? Então, assim, ele tem sido um desafio para a ciência em todos os sentidos, só que na década de 90, final da década de 90, já quase aí começando os anos 2000, houve um avanço muito grande, porque pelo menos eles conseguiram, através de medicações, reduzir a carga viral dentro da célula do indivíduo que é portador da doença. Ah, mas então hoje, um indivíduo que tem AIDS, ele pode sobreviver? Pode, mas como se fosse uma doença crônica. Você não consegue, como é que fala? Você não consegue erradicar a doença do corpo do indivíduo. Quanto ele está tomando? Ele tem que tomar coquetel todo dia. Quando ele está tomando coquetel, e o coquetel não são todos que podem tomar. Se você tem problema cardíaco, por exemplo, se tomar coquetel, dependendo do problema que ela tem, ela vai morrer. Ela vem ao óbito. Mas, enfim, enquanto está tomando coquetel, a carga viral fica lá no chão. Tá? Se ele para de tomar coquetel 2 dias, a carga viral dele sobe. Então, você fala assim, mas não tem cura, né? Não tem cura, mas pelo menos tem um tratamento. Só que não tem uma vacina. 40 anos de pesquisa, já testaram vacinas, tá? E não conseguiram. Você veja, ali compara, na apostila fala do sarampo e fala do HIV. O sarampo, que tem mais ou menos aí 10 genes, né, os dois, menos de 10 genes, o sarampo você conseguiu uma imunização há muito tempo atrás, eficiente. Uma única vacina cobre a vida toda, tá? Agora, mas agora estavam chamando o pessoal aí para vacinar para sarampo, que estava com surto no Brasil no ano passado. Sim, estava com surto, mas tem muita gente que deixou de vacinar os filhos, né? Ou muitas pessoas hoje são adultos e nunca vacinou de sarampo. Então, a grande dificuldade do HIV para a gente descobrir não é a quantidade de genoma, é que se ele tivesse um genoma, o genoma dele é muito complexo, tá? Se ele tivesse um único gene, o problema é que é extremamente complexo e é desafiador. Por quê?
Ele tem uma capacidade mutante muito grande. Outra coisa também que é desafiador, aconteceu tanto aqui um caso no Brasil, e outro caso foi em Marrocos, se não me engano. Pessoas que são imunes ao HIV. Aí você vai ver, mas são características daquela pessoa, do gene daquela pessoa que a torna imune. Teve um caso aqui no Brasil que um indivíduo transexual ele foi preso e colocaram ele numa cela com homens. E esse indivíduo transexual, ele era portador de HIV. Só que ele era imune. Depois que foi fazer os testes lá, que eu vou explicar, descobriram que ele era imune ao HIV. E aí teve um detalhe interessante. Todos os indivíduos da cela que ele estava pegaram o HIV dele. Ele era homossexual, enfim. Ele teve relação com os demais que estavam ali na célula dele, tá? E contraíram o HIV. E aí descobriram o seguinte, todos tiveram relação com ele, mas ele tinha o HIV, mas não desenvolvia a síndrome, não desenvolvia a AIDS. Então ele era portador, mas ele era imune ao desenvolvimento da doença, da síndrome. Aí qual foi a conclusão que chegou? Esse caso, o caso de Marrocos, foi os dois casos, de uma mulher lá também, tá? Que era resistente. Mas você vê que o vírus ele se adapta de uma tal forma que mesmo em seres resistentes, ele não provoca doença, mas ele continua transmitindo o vírus do mesmo jeito, que nem aconteceu com esse transexual. Ele transmitia, mas ele não desenvolvia a doença. Então é um vírus, assim, continua sendo um grande desafio para a ciência. Eles estão testando agora uma nova droga não, uma nova vacina, na verdade, que é baseada em biotecnologia. Quem sabe agora essa nova vacina baseada em biotecnologia, tanto que numa das vacinas, as duas vacinas que apresentam mais grau de eficácia para o COVID, são vacinas que envolvem biotecnologia, são vacinas de RNA, né? Que são a vacina da Pfizer, americana, e a vacina Moderna, tá? Vamos aguardar para ver se a gente chega num fator comum. Hein? Eu lembro que o HIV ele surge no final da década de 70. Então já tem aí mais de 40 anos de estrada. 79, mais ou menos, quase 42 anos de estrada. Oi. Outra pergunta, por exemplo, uma mulher que contraiu HIV, aí ela não vai poder ter filho? Pode ter filho. Mas Só não que tinha aquele negócio todo que vai passar para o bebê? então, aí você tem duas situações. Você tem a condição da passagem por via placentária, mas em alguns casos não acontece essa contaminação. Às vezes a criança nasce sem AIDS, sem o HIV. Por quê? Primeira condição que você vai ter da passagem placentária. Qual que é a condição que favorece ela passar da placenta para o filho? Quando a mulher tem algum tipo de sangramento durante a gestação. Se a mulher tem placenta que favorece uma determinada perfuração, que na medicina é conhecida como placenta rota, aí a chance do contato do sangue dela com o sangue do filho é muito grande. Então, se o filho tiver contato com o sangue da mãe, a chance dele nascer com HIV é grande. Agora, na maioria das vezes, a gestação, você não tem problema com relação ao contato sanguíneo. E a placenta é um dispositivo que a gente vai ver lá na embriologia, que ela envolve o filho em relação à mãe. Só que o sangue da mãe leva nutrientes até a placenta, leva oxigênio para o filho, mas o sangue, ele não passa diretamente para o filho. Passa apenas o nutriente que a placenta coleta e passa apenas nutrientes e oxigênio para o feto. E da mesma forma, o feto, a urina do feto, o CO2 produzido na respiração do feto, ele é coletado pela placenta da mãe sem coletar diretamente o sangue do feto. Aí passa para o sangue da mãe, CO2, passa o xixi do feto para o sangue da mãe e sai do corpo. Então, o grande desafio para a mãe que tem AIDS, que está grávida, não é como é que fala? Transmitir para o filho durante a gestação, que normalmente, às vezes não acontece essa transmissão. Quando que pode acontecer a transmissão? A minha filha faz residência de ginecologia, né, então ela vê muito, a gente vê muito essas questões aí, né, sendo pautados, etc. Talvez isso no dia a dia, né?
interessante quando você pega um paciente com AIDS e o médico tem que tomar todos os cuidados. No momento do nascimento da criança, se for cesárea, você tem que tomar todos os cuidados de evitar o contato, tá, do sangue da mãe com o sangue da criança. Principalmente quando vai cortar o cordão umbilical, na hora que está tirando a criança, tá? Se for parto normal, tem contato com sangue, mas o contato é menor, tá? Então, assim, tem que tomar todo cuidado, porque o médico, ao tomar todo cuidado, sabendo que é HIV positivo, a criança pode perfeitamente nascer sem AIDS. Outra coisa que o pessoal, embora a gente vai ter uma aula só sobre AIDS, só adiantando aí, foi bom ter perguntado, outra coisa que é interessante também, a pessoa fala assim, mas se a pessoa é casada, sei lá, a esposa tem AIDS, o marido casou-se com uma pessoa que tem AIDS. Tem alguma situação que eles podem ter relação, né, para ter filhos, etc., tal, sem preservativo, sem que ele não corra o risco de contrair AIDS da mulher? Aí você fala assim, mas isso aí é uma doideira, Zé. É uma doideira, só que tem um detalhe. Tem uma situação que sim, que tem casais que têm relação, têm filhos depois mesmo, às vezes a pessoa contraiu AIDS antes, é aidética, mas aí eles se conhecem depois, etc., tal. A situação muito simples. Se a pessoa está fazendo tratamento, está tomando coquetel, a carga viral dela cai tanto dentro da célula que ela não transmite para o parceiro, para o marido, o vírus, tá? Então, o marido, inclusive essas pessoas, quando faz exame de sangue, após tomar o coquetel durante um determinado período, o exame de sangue dela dá como se ela fosse negativa, como se ela não tivesse AIDS. Na verdade, ela tem AIDS. Se ela parar de tomar, o vírus começa a replicar dentro dela e ela continua com a AIDS. Mas, enquanto ela está tratando direitinho, ela não transmite o vírus, tá? Então, é uma situação também que acontece. Então, não são todos os bebês, filhos de mães com AIDS, que vão nascer com AIDS. Pelo contrário, a maior parte deles nascem sem AIDS. Agora, outra coisa, aproveitando aí. Mas aí a mãe, o componente do leite materno tem elemento sanguíneo, tá? Então você vai falar assim, mas e aí, a mãe pode dar mamar para o filho? Não. Porque pode passar o vírus através do leite, se ela for aidética, certo? Você vai ter algumas restrições, mas hoje, com o avanço da ginecologia, da obstetrícia, na área médica, né, você tem essas condições favoráveis aí das crianças nascerem sem o contágio com HIV materno, tá? Então aqui, olha, nós vamos ter os vírus animais. Esses vírus animais aqui, hein, Zé? Como é que funciona esse caso aqui? É o que acontece com a gente. Vírus de animais, aliás. É o que acontece conosco, tá? Nós contraímos o vírus, acabamos de falar aqui num vírus violentíssimo, que é o HIV, dentro da célula, tá? É o que acontece conosco. O vírus nos utiliza como hospedeiros, tá? Para que eles possam se replicar, para que eles possam se desenvolver, para que eles possam sobreviver. Essa é a grande situação do vírus. Essa é a grande condição do vírus. Então, ele é adaptado a sobreviver dentro das células de animais. E dentre esses vírus, acabamos de falar de um, que a gente vai falar aqui, que até ele menciona aqui já, detalhes no próximo capítulo, a gente vai ver como é que ele se replica dentro da célula, etc, tal, blá, 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 tá? A gente vai ver como é que funciona. Você tem vírus mais simples, que o material genético é um DNA, que eu falei para vocês, a gente vai chamar esses vírus mais simples de animais de adenovírus. Normalmente, esses vírus, o detalhe que nos chama atenção, eles respondem apenas uma vacina. Uma vez só, você fica com a imunização permanente, tá? Pode ter envelope, aquele envelope externo, que eu falei. Pode ser que alguns vírus também não tenham envelope, são vírus mais simples. A gente vai ver, inclusive, vírus também, não só em animais, mas vírus em vegetais, tá? Então, a grande sacada do vírus, que ele pode injetar seu material genético em seres bastante primitivos, seres unicelulares, que eu falei para vocês no início da aula. Ele pode injetar o material genético, por exemplo, dentro de seres unicelulares procarióticos, no caso aqui são as bactérias. Quando isso acontece, o vírus, ele consegue se reproduzir dentro das bactérias. E quando ele consegue se reproduzir dentro das bactérias,
ele forma o que nós chamamos de bacteriófagos. Eles vão parasitar as células bacterianas. Para quê? Então, só para você ter uma noção aqui, ó, como que funciona um bacteriófago, como que ele consegue parasitar uma célula bacteriana, tá? Olha só como é que ele utiliza aqui, ó. Ele chega aqui, ó, nessa célula bacteriana, que nesse caso aqui pode ser uma célula hospedeira, não precisa ser uma célula bacteriana, pode ser uma célula animal, pode ser uma célula qualquer, tá? Como é que funciona? Olha, o vírus, ele vem envelopado, você está vendo aqui, ele tem um envelope, e aqui até aparece um vírus tipo corona, né? Ele tem essa coroa aqui, ó, tá? De spikers, ou essa coroa de espinhos que ele tem em volta do vírus, né? Coroa, por isso que a gente chama de corona, a gente fala coronavírus, né? Porque vírus em forma de coroa. Então, olha só, ele, com o momento que ele vai tendo aqui uma adesão às proteínas da membrana citoplasmática da célula, tá? Você tem, então, uma adesão ou fusão com a membrana da célula. Então, à medida que ele vai tendo essa fusão aqui, ó, ele vai descarregar, ele perde essa coroa quando ele entra, ó, e ele vai descarregar o material genético dele na parte interna da célula, tá? Da célula hospedeira. Então, daqui, ó, dá para você ir entendendo aqui como é que uma célula ela vai entrando em processo de viremia, tá? Viremia é a condição que a célula tem de produzir virulência, de ela multiplicar vírus e transmitir vírus para as demais células do corpo. Então, aqui você tem aqui, ó, o envelope entrando, tá? Essa entrada aqui, ó, é para um tipo específico de fagocitose, em que a célula, ela acaba aqui englobando essas partículas aqui, ó, essas partículas virais, tá? Que vão infectando a célula. Aí você fala assim, Zé, mas sempre os vírus, ele tem sucesso a partir do momento que ele penetra? Nem todos têm sucesso, porque tem o sistema imunitário que vão produzir anticorpos contra ele também. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, em uma doença viral, algumas pessoas reagem melhor àquela doença, às vezes passa por aquele período assintomático, em outras situações, tá? Você tem, então, uma piora significativa daquela pessoa, porque a imunidade daquela pessoa é baixa. Então, aquilo que a gente fala para vocês, não existe tratamento preventivo, por exemplo, sempre citando o exemplo da Covid, né, do coronavírus, para coronavírus, pelo menos que seja até então comprovado cientificamente. Não existe tratamento preventivo. Então, a história da ivermectina, da cloroquina, tá, do Anita, isso foi tudo conversinha ideológica para boi dormir. Na prática, não foi comprovado cientificamente. Então, nós temos que acreditar na ciência. Só que tem um detalhe. Você pode falar assim, Zé, o que é bom para o meu organismo para que eu tenha uma resistência imunitária melhor? Nós temos duas vitaminas essenciais para o teu organismo para resistência imunitária, para deixar a tua imunidade melhor. A vitamina C, que todo mundo sabe, que é o ácido ascórbico, tá? A gente vai estudar mais adiante. O ano passado eu falei um pouco de vitaminas para vocês. A vitamina C, por exemplo, aquela cerolazinha que vocês faz suco, quem gosta de suco de acerola, cada acerolazinha daquela lá, ela tem a concentração de ácido ascórbico, vitamina C, o equivalente a 7 laranjas. Então, assim, estou falando de vitamina C, que a vitamina C, muitas vezes você não precisa nem ingerir a vitamina C. No seu dia a dia, com a alimentação que você come, já é suficiente, tá? Você toma suco de laranja, suco de limão, suco de abacaxi. Normalmente eles são suco de acerola. Eles são ricos em vitamina C. Então, a vitamina C é algo fundamental para o seu consumo no dia a dia, tá? Para que você esteja fortalecendo o seu sistema imunitário. Só que, além da vitamina C, tem uma vitamina que normalmente nós temos uma baixa nela no nosso corpo, que é a vitamina D, tá? Ou vitamina D3, D de dado. Essa vitamina D, normalmente hoje os médicos sabem que as pessoas que têm baixa de vitamina D têm uma imunidade menor, e por ter uma imunidade menor, às vezes tem maior propensão a desenvolver algumas doenças, como, por exemplo, o câncer, tá? E se você tem baixa imunidade, se você for exposto, por exemplo, ao Covid ou qualquer outro vírus, um vírus gripal, etc., tal, a chance de você ficar doente é muito maior, porque a sua imunidade é baixa. Então, o ideal é você fazer um exame de sangue, o médico prescrever para você, faz exame de sangue, veja qual que é a concentração de vitamina D, porque a vitamina D,
ela depende muito da exposição do sol para que a provitamina D, que está presente aqui na nossa pele, tá? Ele seja convertido em vitamina D. Então, ele precisa da radiação ultravioleta para essa conversão. Então, se você, por exemplo, não tem um hábito muito de tomar sol, pode ser que a vitamina D, mesmo assim, seja normal, porque você come as coisas que tem vitamina D. Beleza, aí não tem problema. Mas se a tua vitamina D ficar entre 21, você está no sentido, ele está 20 a 21, ela já está baixa. O ideal é ela ficar com 30 no exame, aparecer pelo menos 30 ou acima de 30. Então, o que a gente fala para o pessoal? Isso não é tratamento precoce para COVID. Entenda bem. A gente tem notado que a utilização para quem precisa, no meu caso, por exemplo, minha vitamina D, minha família, tem vitamina D baixa mesmo, é genético, tá? Eu faço complemento, eu tomo diário, entende? Você pode ter aquela dose de impacto e tem aquela dose diária. Mas eu tenho tomado vitamina D desde o início da pandemia, por causa dessa fragilidade que a vitamina D em baixa pode desencadear para o seu sistema imunitário. Então, eu tomo vitamina D 3.000 unidades por dia, uma cápsula, e a minha vitamina D, toda vez eu acompanho, né, faço exame de sangue de 6 meses, aí eu acompanho que a minha vitamina D fica sempre ali em 38, acima de 30, que é legal. Ah, mas é porque previne câncer? Não, não é questão só do câncer, eu estou pensando agora mesmo na pandemia, viu? Por quê? A partir do momento que você tem um sistema imunitário mais forte, qualquer doença viral, mesmo que você contraia, você tem uma tendência de ter uma resposta imunitária melhor, produção de anticorpos mais efetivo contra essa doença, tá? Então, uma coisa que vocês têm que, quem tem, às vezes, aqui em casa é fácil pedir exame, porque tem filha que mora comigo que é médica, então você pede exame, ela te dá o exame lá, ela vai analisar a tua necessidade também, claro, faz acompanhamento. Mas se vocês têm pais médicos, ou não precisa ter pais médicos, ou todos vocês têm plano de saúde, né? Com certeza. Então, ir ao médico de vez em quando e fazer um exame de sangue e tal, aí o médico vai saber o que vai pedir. Mas para ver a sua vitamina D também é interessante, se você precisa ou não de reposição. No meu caso, eu preciso, tá? E eu tomo e pouco eu fico, você fala assim, você fica resfriado muito? Não, pouco fico resfriado, tá? Porque eu melhoro o meu sistema. Outra coisa que é legal, o pessoal que tem herpes, né? A herpes, que aparece essa herpes bucal, o pessoal pergunta muito, nossa, Zé, isso aqui, eu não aguento esse negócio, é chato demais, né, tal. Mas, beleza. Mas a herpes bucal, ela tem um detalhe. Ela só aparece no seu organismo quando você está com avitaminose. Tem uma vitamina para herpes, além da vitamina D, vitamina C, etc., que você melhora a imunidade, tem uma vitamina que o pessoal nem sabe, que é a vitamina que você usa quando você tem um surto de dengue, que é uma. O dengue é uma doença provocada por um vírus também transmitido pelo Aedes, né, egípcio. Você tem uma vitamina que você toma, que é a vitamina B2, a riboflavina. Ela é legal porque, mesmo que você falasse, Zé, eu não transpiro, mas durante o dia você tem uma perda, uma evaporação de líquido, mesmo que não seja na forma de gotas de suor, mas vai aparecer. Tanto que no final do dia você tem que tomar banho, você já está grudando, aquela coisa toda, né? Essa vitamina, ela exala um odor que irrita o mosquito Aedes, tá? Vitamina B2. Então, ela funciona também como uma espécie de repelente, ajuda um pouco, não faz milagre, tá? Mas é uma espécie de repelente contra a chegada do mosquito que vai te transmitir aí o nosso amiguinho lá, né? O vírus, o flavivírus, que provoca dengue, provoca zika vírus, chikungunya, que provoca também a febre amarela, tá? Então, e para herpes, a B2 também é interessante porque ela dificulta o surgimento, tá? Daquela feridinha, para quem tem um nível de vitamina B2 bastante significativo no organismo. Ô, Zé, As vitaminas são fundamentais. Oi. pode dar algum problema se, tipo, a pessoa tiver excesso de vitamina D? Sim, tem problema. Que a gente fala o seguinte, se eu tiver 60, estaria assim, excepcional.
em todos os sentidos, 50, 60, mas se a pessoa tomar demais, que o brasileiro ele não tem muita noção das coisas, né? Por isso que eu falo, você tem que sempre controlar, fazer exame de sangue periódico para ver como é que tá. Se subir muito a vitamina D, ficar acima de 80, chegar perto de 100, a pessoa pode comprometer o funcionamento renal, a filtragem do sangue, tá? Pelos rins. E pode também, no meu caso, por exemplo, que o ano passado eu sofri muito com isso. Vocês lembram eu contar para vocês que eu fiz 2 cirurgias no ano passado, no início do ano, nos rins, por causa de cálculo, entende? Então, ela aumenta, quando ela está muito em excesso no organismo, o calciferol, né, o colecalciferol, você aumenta a propensão de desenvolver cálculos renais, tá? Pedras nos rins. Então, assim, tudo tem um limite, né? Tem um limite. E as pessoas respondem diferente. Por exemplo, eu tomando o ano todo, praticamente um ano tomando, a minha dose que a minha filha estabeleceu foi essa, porque é que eu respondo, né, de manutenção, eu tenho 38, subiu 8 do normal. Tá bom, se chegar a 50. Agora, para você ter noção, a Renata, normalmente, ela tem vitamina D normal, minha esposa. Então, fica em torno de 28 a 32, 28 a 32. Mas naqueles períodos críticos da pandemia, no início desse ano agora, até eu falei para ela, toma um pouco aí de vitamina D, não tem problema tu aumentar tanto, não. Ela tomou um mês. A gente foi fazer exame de sangue. Fizemos exame de sangue, a minha continuava com 38, a dela estava com 60, 59,9, tá? Tudo bem, 60 está ótimo. Só que ela não pode continuar fazendo o complemento, porque dela sobe demais. Se ela persistisse talvez mais um mês, talvez já ia bater lá o 100. Aí já não é interessante. Por isso que é assim que a gente fala para vocês. Não é, cada um, ele responde a um tipo de situação diferente. Principalmente com relação à vitaminose. Mas se tem algum problema metabólico, se falta no teu corpo, tem médicos aí eu falo, você fala assim, Zé, eu vou no médico, não sei o que, tal, blá, blá, blá. Aí se você tem uma vitaminose, eu digo assim, olha, vai e procura um médico que é dessa área, procura um endócrino, tá? Que ele vai te passar as informações necessárias aí, o endócrino. Aqui a Alfenas tem alguns endócrinos. Tem uma... Ai, meu Deus, agora eu esqueci o nome dela. Tem uma médica que veio para cá agora recente, é filha da Patrícia. Trabalhou lá no Colégio Atenas também, a Patrícia, a mãe dela. Trabalhou lá na época, chegou a trabalhar até com a Renata, minha esposa. Só que agora fugiu o nome dela. Mas é uma médica nova ainda, tá? Que está aqui em Alfenas agora, que é muito boa nessa área aí, mas o nome agora fugiu. Muito boa médica endócrina. Procure uma endócrina para ver como é que está o seu sistema. Geralmente os endócrinos, eles te pedem uma série de exames e tal, para ver, né? É bom que dá uma avaliação geral. Embora, na idade de vocês, é muito difícil. Às vezes tem alguns probleminhas aí, tudo de saúde, mas é difícil na idade de vocês, assim, ter alguma doença mais, né, grave ou algo do gênero. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, você tem aqui uma estrutura complexa, chegando na célula, tá? E olha só o que ela está fazendo aqui, ó. Ela está injetando diretamente na célula, que dá para você ver aqui, ó. Ela está injetando material genético, ela não está penetrando na célula. Ele está injetando diretamente material genético na célula, tá? E esse material genético, ele vai, então, replicar-se dentro dessa célula. Nossa, Zé, então você tem várias formas aí de contágio viral a partir dos animais. Sim, nós vamos ter várias formas de contágio viral a partir dos animais. E aqui, ó, aproveitando essas formas, isso aí não é uma característica apenas de animais. Nós temos aqui vírus, embora eles sejam normalmente vírus simples, tá? Bastante simples, mas nós temos vírus de plantas. E aqui ele cita um vírus aqui, que é o TMV, tá? Que é o vírus do mosaico do tabaco. Esse TMV aqui, ó. Então, um vegetal, ele pode ter, então, doenças virais? Pode. Cita uma doença que... Esse vírus aqui, ó, ele destruiu muito a produção de tabaco. E até, digamos que ele fez um certo favor para a humanidade, né? A questão do tabaco, do cigarro, etc. Tal. Mas ele acabou com o produtor de tabaco em determinada época, tá?
Assim como nós tínhamos um vírus de planta, que era eu sou agrônomo de formação, né? O amarelinho, na minha época, a gente via isso muito na faculdade, o amarelinho de citros, do que provoca citros, que provoca na laranja, amarelinho da laranja, que também era uma doença provocada por vírus. E foi um Deus nos acuda com esse amarelinho até conseguir mudas mais resistentes para esse vírus. Então, ó, você enxerga o vírus vegetal, e nesse vírus vegetal aqui você tem o material, pode ser o RNA, tá vendo? E aqui você tem as proteínas que compõem o capsídeo. Ele vai infectar o vegetal, vai infectar a célula vegetal, muito parecido com a forma de transmissão que ocorre também nos animais, tá? E muitas vezes esses vírus, eles são transmitidos como, Zé? Vegetal não espirra, vegetal não, mas assim como acontece com alguns animais, alguns vírus, eles são transmitidos através de picada de insetos, no vegetal também não é diferente. O vegetal é picado, muitas vezes, por um determinado inseto que vai se alimentar da planta, da parte verde da planta, e acaba que transmitindo a cepa viral, tá? Então é muito comum. Também acontece, muitas vezes, da planta ser infectada por difusão mecânica, contato direto no momento da transmissão, Zé, pode acontecer, tá? Você pega uma planta doente, encosta numa planta que está sadia, e você vai ver que a planta doente, ela pode infectar a planta sadia. É aquela mesma história que o pessoal fala sempre para vocês, né? Você colocar uma laranja podre num saco de laranja bom, né? O que vai acontecer ao longo do tempo? Vai apodrecer todas as demais laranjas, tá? Então, você tem essas situações aí bastante atípicas. Agora, aqui nós vamos ter também aqui, ó, o que nós chamamos de especificidade, tá? Da ação viral, tá? Como é que funciona aí com os vírus, como é que eles parasitam aí células distintas, etc. tal, quais são as estratégias do vírus ele agir no corpo dos indivíduos que estão sendo por eles parasitados, tá? Quais são as estratégias? Então, um detalhe interessante, que muitas vezes você fala assim, Monzé, eu estou com uma infecção de garganta, aí você chega lá, você vai ao médico, o médico olha a tua garganta, que é muito comum, infecção de garganta em pessoas da idade de vocês, né? Aí você olha lá que come mal, fala, por quê, Zé? Porque vocês comem mal. Ah, é comum você ter avitaminose? Vocês comem muito mal. Tá? Aliás, é difícil quem come bem, tecnicamente falando, na expressão da palavra. Às vezes falta proteína, tá? Não gosta, tudo que você põe na mesa, não gosta disso, não gosta daquilo, não come verdura, não come fruta, muitas vezes, tá? Passam de chocolatinho aqui, bolachinha ali, tá? Come muito mal. Tem déficit, então, nutricional, muitas vezes, que é natural, na idade de vocês. Não devia ser, mas né? É uma questão de pensar um pouquinho mais no que comer. Mas, enfim, aí você vai ter aqui, ó, um vírus, por exemplo, na mucosa da garganta. Esse vírus pode ser um vírus da poliomielite, que é o vírus que provocava paralisia infantil, depois com a vacina Sabin, né, você teve erradicação dessa doença praticamente no Brasil, porque esse vírus ele tinha uma especial afinidade por células nervosas, e essas células nervosas interferiam diretamente no movimento dos membros inferiores, que são as pernas, tá? A pessoa ficava com dificuldade de andar quando tratava a doença, ou mesmo ficava na cadeira de roda para o resto da vida. Então, conseguiu-se, então, ter uma vacina efetiva. Agora, muitas vezes você vai ao médico, por exemplo, com um vírus na garganta, na mucosa da garganta, primeiro, o médico vai olhar a sua garganta. Se for placa, significa que você tem uma colônia bacteriana ali. Se for bactéria, ele vai te prescrever um antibiótico. Ali tem uma colônia de bactéria, tem até pus ali no meio, etc. Tal. Ele te prescreve um antibiótico. Agora, se ele olhar para a tua garganta, e a tua garganta está meio vermelha, e não tem nenhuma placa, ele vai entender que a infecção ou está muito no início ainda, ou é uma infecção viral. Aí um detalhe que você não pode esquecer, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente vai falando sobre as doenças, mas vírus não responde
a antibióticos, tá? Quem responde a antibióticos são infecções bacterianas, infecções fúngicas, mas vírus não responde a antibiótico. Aliás, abre-se aspas, não há um remédio efetivo que consiga erradicar nenhum vírus do teu corpo, até um resfriado comum. Você toma medicações para minimizar os efeitos provocados pela gripe, por exemplo. Ah, nariz escorrendo, nariz entupido, dor de cabeça, um pouco de febre, dor no... Então, são medicações paliativas. Ou você tem algumas medicações, como o Tamiflu, que você reduz a carga viral do paciente, mas só que é do H1N1, por exemplo, mas só que a redução da carga viral não significa que você vai curar a doença. O vírus, ele tem um ciclo, por exemplo, normalmente de 14 a 21 dias, que enquanto não é o caso da dengue, a pessoa fala, mas você tem que tomar dengue, você toma só analgésico para baixar a febre. É analgésico, não tem outra coisa para fazer. Hidratar, analgésico, hidratar, analgésico. Até não passar o ciclo dele, ele vai continuar no seu corpo se reproduzindo. Terminou o ciclo, acabou a doença. Aí você fala assim, mas o ciclo da Covid é 14 dias, né, do coronavírus no nosso corpo. Por que 14 dias depois a doença não acaba? Porque o problema não é mais o vírus. O vírus, ele vai provocar, pode provocar, uma série de estragos, vamos chamar assim, no seu organismo, que vai desencadear uma série de sequelas. Ah, então, depois de 14 dias, o vírus ele vai ser erradicado da pessoa, vai, mas aquela pneumonia que ele deixou, aquela abertura ali para a pneumonia que ele deixou, pode ser ali infestado por uma bactéria. Aquela bactéria pode cair no sangue, aí a pessoa está na UTI, vai ter infecção generalizada. Então, aí você tem as causas, tá? Que o vírus foi o gatilho para que outras infecções oportunistas estivessem presentes e levassem de vida a óbito, tá? Então, esse é o grande desafio da Covid. Ele, por si só, ele pode levar a pessoa a óbito? Pode. Pode provocar uma deficiência respiratória tremenda antes da entrada de uma determinada bactéria e pode levar a pessoa a óbito. A pessoa vai ser entubada, etc. tal, e pode levar a pessoa a óbito. Agora, não quer dizer que a maioria dos óbitos, tá, foi causa direta, mas foi causa indireta. Então, ele é um oportunista. Aí ele abriu, arrebentou com o sistema imunitário, vem outras doenças e arrebenta com a pessoa. Aí acaba de matar a pessoa, tá? Para aqueles que não respondem. Então, você tem aqui, ó, uma série de interações. Eu vou falar aqui do vírus da gripe, né? O vírus do ebola, que eu falei para vocês aqui, ó, que é terrível para seres humanos, tá? E ele ataca, inclusive, aqueles famosos porquinhos da Índia, né? Os porquinhos espinhos, lá, porco espinho, porquinhos da Índia. Aqui você tem uma representação do vírus ebola, que eu mencionei para vocês, que ele tem até 90% de letalidade. E aqui, ó, nós vamos ter os vírus de DNA, tipos de vírus. Esse vírus de DNA aqui, normalmente nós chamamos esse vírus, tá, de adenovírus, na maioria das vezes. Então, qual que é a situação que nós temos, então, aqui? Aqui nós temos a situação normal do nosso corpo. Qual que é a situação normal do nosso corpo? Esse vírus age como o nosso corpo age. O DNA viral dentro da célula, ele vai sintetizar RNA para formar a proteína do capsídeo dele, por exemplo. Tá? Então, é o DNA que forma RNA, assim como acontece conosco. Então, esse é o famoso adenovírus, tá? Então, o DNA que é usado para fazer aqui a cadeia, ou o molde da cadeia do RNA. Aí, no RNA, você tem o RNA mensageiro, que leva, né, a mensagem para a codificação de uma determinada proteína, tá? Então, algumas doenças que a gente poderia citar de adenovírus, que o DNA, tá? O vírus de DNA, são vírus que parasitam, por exemplo, bacteriófagos, ou parasitam bactérias, e se reproduzem dentro de bactérias. Aqui eu tenho o bacteriófago T. O vírus da varíola também, embora tenha sido uma doença que ceifou demais muita gente, né, no século XIX, mas você tem aqui o vírus da varíola,
também é um adenovírus. Essa doença praticamente ela foi erradicada, praticamente não, ela foi erradicada do gênero humano. O herpes é um adenovírus, o material genético dele é o DNA. Catapora, também conhecido como vírus do herpes zoster, né? É o mesmo vírus que provoca aquela feridinha no canto da boca, provoca o herpes vaginal, o herpes genital no homem também, tá? Que provoca aquela doença que a gente chama de zoster, né? Parece um cordão aqui e começa a dar uma dor no corpo excessiva, tá? Você vai ter aqui o vírus da hepatite B, por exemplo, e esse vírus aqui, ó, que é o HPV, que é aquele vírus que dá no colo do útero, tá? Da mulher, que pode provocar o câncer no colo de útero. Então, esses vírus de DNA são os adenovírus, tá? Então, o DNA sintetiza a cadeia do RNA, que vai sintetizar uma proteína, tá? Agora, nós temos vírus também de RNA, tá? Qual que é a diferença, Zé? Vírus de DNA, mais uma vez, para você não esquecer, para você colocar aí no cantinho da sua apostila, para você ficar atento, mais uma vez eu vou repetir a mesma coisa. Vírus de DNA, normalmente, você tem imunização uma única vez. Então, imunizou, beleza, não precisa tomar outra vacina, tá? Já o vírus de RNA, ele tem maior propensão de sofrer mutações, tá? Por exemplo, um vírus de RNA que vocês conhecem bastante, tá? Um vírus que vocês conhecem muito aqui, ó, é o vírus que é o retrovírus, tá? Que é o que provoca a AIDS, que foi mencionado aí já anteriormente. Então, aqui, ó, esses vírus, a cadeia interna dele é uma cadeia de RNA, tá? Aqui ele vai citar essa nomenclatura aqui, mas é mais para citação mesmo, tá? Essa questão de vírus que apresentam a cadeia positiva, tá? Aí está relacionado aqui às bases nitrogenadas, adenina, timina, tá? Guanina, citocinina, que são as bases nitrogenadas que eles produzem. E a cadeia que a gente chama de negativa, tá? Que vai ter uma cadeia complementar, além daquela que já é sintetizada pelo RNA mensageiro. Mas essa informação aqui, ela não é uma informação tão significativa. Você tem que saber o seguinte, que o vírus de RNA, na natureza, ele aparece com material genético RNA, ele vai sintetizar um RNA mensageiro e, posteriormente, ele vai sintetizar uma proteína. Então, entre esses vírus de RNA, nós vamos ter aqui um especial, que é o retrovírus, que é o vírus da AIDS, por exemplo, é um tipo de retrovírus. Então, ele penetra na célula com material genético de RNA, tá? E ao penetrar com material genético de RNA, ele vai usar uma enzima específica, que é a transcriptase reversa, para produzir DNA viral. Nossa, Zé, então ele produz o DNA viral. Sim. Depois que ele produz o DNA viral, ele vai tirar o molde do DNA para formar o RNA mensageiro para sintetizar uma proteína viral, para ele fazer o seu capsídeo, para ele fazer o seu envelope, tá? Proteico. Então, esse é o famoso vírus aí, o retrovírus. Esses são, junto com os coronavírus, tá? Eles são das principais problemas aí que nós temos em termos de ciclo viral, tá? E aqui, ó, nós vamos ter aqui como é que ocorre a reprodução viral. Então, só para você entender, nós temos dois tipos de reprodução. Aquela que nós acabamos de ver lá, ó, você pega aqui o esquema de um bacteriófago, que o vírus, ele inocula diretamente o material genético dentro da bactéria, tá? E você vai ter uma que o vírus ele vai estourar dentro da bactéria para liberar uma carga viral. Vai estourar a célula do indivíduo. Então, por isso que nós temos aqui dois nomes aqui de multiplicação viral. Você vai ter aqui, ó, o ciclo que a gente chama de ciclo lítico. O que vem essa palavra aqui, Zé? Lítico. Isso aqui vem da palavra lise na biologia. Lise significa ruptura, né? Então, algo que rompeu, algo que estourou. Então, isso é lise. Então, vamos entender aqui como é que funciona essa lise. Então, primeiro aqui, ó, você tem a síntese, ou a biossíntese, né? O DNA,
viral conduz à síntese de componentes virais na célula hospedeira. Então, isso aqui parece mesmo aqui, ó, uma espécie de uma chavinha que está entrando aqui na célula hospedeira, tá? Então, ele penetrou na célula hospedeira, primeiro aqui, vamos fazer todo o sistema aqui bonitinho, ó. O vírus, ele foi adsorvido. A palavra adsorção é aderência, não é absorção, é adsorção, tá? Aqui ele aderiu-se à célula hospedeira, tá? Aí ele começa, então, penetrar na célula hospedeira. Então, tá aqui, ó. Tá penetrando. Depois da penetração da célula hospedeira, ele começa a se multiplicar aqui dentro da célula hospedeira. Então ele está se multiplicando aqui, Zé. Sim. Ele está produzindo novos vírus aqui de DNA, por exemplo, dentro da célula hospedeira. Aí, olha só o que acontece. Ó, após o processo de maturação, aí como você tem aqui um ciclo que a gente chama de lítico, ou seja, ocorre a ruptura da célula, a lise da célula, essa célula que está aqui, ó, que vai se enchendo de vírus no seu interior, ela vai sofrer aqui, ó, um amadurecimento, que é o processo de maturação que nós vamos chamar, tá? E no momento que essa célula aqui, ó, ela está preenchida de vírus, essa célula sofre uma ruptura. E essa célula, ao sofrer aqui uma ruptura, o que acontece com ela? Ela começa a liberar esses fragmentos aqui inertes, que são os vírions, para o sangue do hospedeiro, por exemplo, tá? Ou para o meio externo, dependendo se for uma bactéria apenas nesse ciclo lítico. Aí começa a liberar. Então, essa célula, ela é rompida para liberar o vírus ou para o sangue ou para o meio externo. Então, esse é o ciclo lítico. Ah, mas a gente tem um ciclo que não ocorre ruptura, né, Zé? Tem um ciclo que não ocorre ruptura, que é o ciclo que a gente chama de lisogênico, que é esse ciclo aqui, ó. Ah, qual que é a diferença? Então, quando você analisa aqui, o que você está vendo diferente, ó? Aqui você está vendo o começo aqui, né, da estrutura viral, tá? Então, aqui, ó, essa estrutura aqui, ó, que é o fago de onde vem o vírus, tá? Vai aderir-se à célula hospedeira, e quando ela adere, na verdade, ela não está penetrando na célula hospedeira. O que ela está fazendo aqui? Ela está injetando material genético no interior da célula hospedeira. Ah, então aqui está injetando o DNA, Zé, está injetando o DNA dentro da célula hospedeira, tá? Aí o que vai acontecer? Aí, com o DNA aqui dentro, pode acontecer aqui o início da replicação. De que forma que vai acontecer a replicação? Então, nesse ciclo aqui, ó, você não tem ruptura da célula para liberar o vírus. O que acontece? O DNA dessa célula, ele funde-se ao DNA da célula hospedeira, ó. Tá vendo? Aqui você tem o DNA da célula hospedeira. Então, ó, quando ele funde-se ao DNA da célula hospedeira, o que vai acontecer aqui, Zé? Ó, tá vendo que aqui, ó, o DNA que provavelmente você tinha um vírus que está usando uma bactéria para ele se reproduzir, tá? Olha só, aí você vai ter aqui, ó, todo esse DNA azul era da célula hospedeira, só que agora ele tornou-se um DNA pirata. Ó, uma parte dele foi incorporada ao DNA natural da célula hospedeira, que é essa parte roxinha aqui, ó, você está vendo. Aí o que acontece, Zé? Acontece de você ter aqui, ó, um vírus já integrado ao DNA da célula, aí ele começa a se multiplicar, tá? O DNA começa a se multiplicar replicando o vírus. Ah, então você tem uma replicação aqui, ó, e aqui já começa a surgir estruturas, tá, replicantes, que são estruturas que têm parte viral e parte da célula. Então, o que vai acontecer? Várias divisões mitóticas aqui da célula hospedeira, até que você tenha a formação de DNAs normais e DNAs virais normalmente, tá? Então, Zé, aqui não houve ciclo lisogênico, não houve ruptura. Ciclo lítico, há ruptura. Exato, tá? Um sem ruptura e o outro com ruptura. Pessoal, nós temos também outros
componentes infecciosos aqui, para a gente terminar essa aula, que são os viroides. O que são os viroides? São partículas mais simples do que os vírus, tá? Ah, mas esses viroides aqui, Zé, eles são muito pequenininhos, etc, tal, bababá, tal, né? Sim, tá? Eles são basicamente formados aí de RNAs, e esses RNAs provocam infecções, tá? Normalmente os viroides são muito comuns em vegetais, como, por exemplo, o pé da batata, aquele pé verde da batata, que vai produzir o tubérculo da batata inglesa debaixo do solo. E além dos viroides, você pode ter essas estruturas aqui, que são os virusoides, tá? Qual que é a diferença, Zé? Eles têm características parecidas, só que os virusoides, eles se multiplicam, tá? Com auxílio de um outro vírus. Ele só consegue se multiplicar se ele estiver dentro de um outro vírus, e dentro desse outro vírus, ele vai estar dentro de uma célula hospedeira para ele conseguir se multiplicar, tá? Então, o virusoide também muito presente nos vegetais. E aqui nós vamos ter os prions, que são as proteínas infecciosas. Esses prions aqui, eles são bastante emblemáticos na história humana. Eu já contei para vocês essa história dos prions, pessoas que tinham o hábito de comer a cabeça, o cérebro de macaco, né? E até em rituais de antropofagia. Na África, que eles comiam o bambambam da tribo, o chefe da tribo, para que passasse a força intelectual dele, a força física, etc. Eles comiam o cérebro dele, né? Só que muitos cérebros estavam infeccionados com essa proteína aqui infecciosa. E essa proteína ela começou a espalhar-se também entre gorilas, macacos, pessoas pegando isso aqui do macaco, são os prions, significa proteínas infecciosas, tá? E posteriormente atingiu também o rebanho, atingiu ovelhas que faziam farinha de osso aí para o gado. Essas farinhas de osso aí acabou que atingindo o rebanho na Europa. E o gado começou a contaminar com essas partículas infecciosas que nem vírus são proteínas infecciosas. Aí essas proteínas, quando entram no organismo do gado, através da farinha de osso, elas provocam uma doença conhecida como encefalopatia espongiforme bovina. Em linguagem comum é o famoso mal da vaca louca, que leva o gado à morte. O cérebro do gado vai ficando esponjoso até que ele venha ao óbito, tá? E o humano que come carne desse gado infectado, ele adquire a doença também, tá? Não tem tratamento até hoje, não tem medicação eficiente para essa doença, para a encefalopatia, tá? Para os prions, não tem tratamento. E no homem, ele vai provocar aqui, ó, uma série de sintomas. Por exemplo, a pessoa começa a ter demência, a pessoa começa a ter incontinência urinária, cada pouco ela quer ir ao banheiro urinar, tá? A pessoa ela tem problema de equilíbrio quando ela sente muita tontura, como se ela tivesse uma desorientação, falta de orientação espacial, como se ela tivesse uma espécie de labirintite, tá? Mas a boa notícia é que essa doença ela não é comum aqui no Brasil, e, na verdade, há alguns casos estudados aqui no Brasil, mas nós não tivemos problemas com essa doença aqui no Brasil, porque o nosso gado, normalmente, ele não se trata o gado aqui com farinha de osso. Nós tratamos o gado aqui com material de origem vegetal. Então, o gado nosso, ele não come proteína animal. E, normalmente, Estados Unidos, Canadá, Europa, a indústria, o lobby da indústria de farinha de osso é muito forte, né? Então, eles tratam o gado com farinha de osso. Então, assim, embora hoje é muito controlado isso, mas o risco de contágio lá é muito maior do que aqui, tá? A carne deles, a de estar infectada, é muito maior do que aqui. Então, é uma doença que acabou que tem um caso ou outro que surge de vez em quando, mas está mais ou menos estagnado. Não tem cura, 6 meses depois do indivíduo ser infectado, o indivíduo vem a óbito e não tem choro e nem vela, tá? Próxima aula,
eu falo, se tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade. Próxima aula eu volto com vocês. Aliás, hoje à tarde, né? Eu volto com vocês. Semana passada, na aula presencial, a gente viu aula sobre química, né, na presencial. Hoje a gente vai ver química à tarde, tá? Agora é tudo online mesmo, a gente vai ver a química nossa à tarde. A gente continua na química à tarde. Alguma pergunta, alguma colocação? Não esqueçam de colocar para mim aí, ó. Não esqueçam de colocar para mim o presente na frente do seu nome, tá? Isso aí, ó, põe presente para mim aí. Isso, põe presente todos que estão presentes. E conforme o combinado, depois de vocês colocarem presentes aí, tá? Eu vou liberar vocês agora para vocês terem o intervalo que vocês não tiveram, aquele intervalinho, beleza? Então não deixe de colocar presente e vocês podem ir saindo depois de... Alô, Zé. Falou, meus caros. Até daqui a pouco. Falou, Zé. Falou, velho. Falou, Zé, valeu. Falou, até mais. Acho que todo mundo colocou presente, né? Beleza. Vamos encerrar aqui.